Gravando, 18 horas 33 minutos, dia 2 de setembro de 2021, aniversário do meu tio, aniversário também de uma amiga minha, que eu nem mandei os parabéns ainda, mas, ó, veio a memória aqui a data. Deus abençoe a eles dois e quem mais fizer aniversário. Bom, gente boa. Alan, Gabriel, Renata, Ana Carolina, Leiek, isso? Lohan, ou Laiek, Lohan. Sejam todos bem-vindos aqui para o Opa, nosso. professor. Diga, É Laíque Lohan. Laik, é porque a visão já não está Isso. mais aquela, a minha, tô falando, a minha visão. Aí, letrinha ali, pode me passar. Obrigado pela atenção sua em ter ensinado o nome correto. Gente boa, a pergunta sempre é aquela: como é que está a semana de vocês, a semana gramatical? Com certeza é importante as outras visões de semana, mas a gente, né, não tem como dar conta de tantas semanas. A semana gramatical é importante para a aprovação de vocês. Leitura, exercício. Quem não tiver no grupo do WhatsApp nosso aí, quiser fazer parte, lá eu já divulgo material antecipadamente, dou algumas dicas, alguns, né, materiais de suporte. Então, quiser fazer parte, é só falar que a gente fala aí o número do WhatsApp, você adiciona, a gente te encaminha para lá. Bom, 18 horas e 35 minutos. Eu sou muito focado no tempo, no horário. Aprendi isso por vários motivos. E estou seguindo assim. Bom, aqui a gente vai perpassar para alguns pontos bem mais rápidos, o que são gêneros textuais, só para lembrete, né? Que a aula dada, como dizem os mestres, deve ser revisada. Então, o que são gêneros textuais? Nunca esquecer que um primeiro princípio do gênero textual é a quantidade. Não tem limite. Não tem limite. Não há limites. O universo de palavras, de frases, de textos, eles acontecem constantemente. Então, toda relação social, ela produz um texto. E isso aí é a bola que rola, certo? Bom, repassando aqui que o elemento importante para você perceber um gênero textual é o ETE, estrutura, tema e estilo. Quando eu falo de estrutura, é a parte escrita mesmo, é o formato, é o cabeçalho da carta, é a letra maiúscula em um aviso, por aí vai. É a estrutura que está no texto. Quando se fala de tema, é o assunto. Se eu digo que eu estou escrevendo uma carta oficial, com certeza o conteúdo é de ordem pública, ou que seja, né, particular, mas o tema é tratado com muita formalidade. E quando eu falo que é uma carta oficial, o estilo de escrever, que estilo aí tem a ver com escrita, com a gramática, com a linguagem, é um estilo padrão, sem erros de escrita, de acentuação, de regência. Então, assim, quando eu penso no ETE para analisar gênero, fica um pouco mais fácil. E assim, como a gente está dizendo a vocês, é um fato, o tempo todo a gente vai construindo gêneros textuais, sobretudo no mundo digital que é o nosso. As redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o WhatsApp, o Meet, o YouTube, nesses lugares se escrevem textos o tempo todo. E por sinal, por falar em redes sociais, tem um gênero textual que a gente faz muito, que muita gente usa, e que a gente às vezes não percebe como gênero textual. É o gênero textual chamado comentário, que obviamente pode ser comentário no YouTube, pode ser comentário no Facebook, pode ser comentário no Twitter ou no Instagram, mas em linhas gerais, a estrutura de um comentário é de um texto breve, um parágrafo, normalmente um comentário desse estilo digital. O tema de um comentário, obviamente, é o tema daquele assunto, porque você não coloca um tema de um assunto aleatório. Você leu uma reportagem, você viu um vídeo, ou com qualquer situação, o seu tema daquele comentário é focado no que foi postado. Então, assim,
comentário de rede social, qual o tema, é daquele que está postado normalmente acima no, né, no material. E o estilo, como a linguagem aí está voltada ao internetês, ao mundo digital, e não exige desse momento formalidade, o estilo da linguagem vai ser um estilo informal. Isso não quer dizer palavrões, quer dizer apenas que a pessoa não vai estar preocupada se vai usar você por extenso ou VC, KD ou QD, e por aí vai. Joane Vale, essa vale ouro, a nossa coordenadora aí, atriz, cantora, compositora Boa noite, professor. e outras Perdão o coisas mais. atraso, minha gente. Nada, você tem carta branca, você pode entrar e sair, o acesso é livre. Bom, retomando aqui, né, nós vimos essa imagem há alguns dias e interessante que essa imagem é um elemento importante para a ideia de gênero textual. Não exatamente o que significa na nossa na dramaturgia, nos filmes, porque aqui é a cara de um burro, né? Que é burrinho do Shrek, que alguém lembrou, que eu não via nem havia associado. Mas esse ser que está na nossa mente aqui, na nossa frente, é um ser híbrido. Como assim híbrido? Misturado. E é comum que os gêneros textuais eles vão se misturando. Nós já vimos um texto, que está até à frente aqui, ó, é um gênero textual híbrido. Por que híbrido? Porque ele tem, em parte, a ideia de receita pela estrutura. No entanto, o tema determina que ele seja uma piada. Robert, isso aí não pode me atrapalhar? Ué, como a gente vai fazer prova? Pode, né? O que, é que eu posso fazer para me atrapalhar menos? Ou até chegar a ponto zero, que é ponto zero é o desejo de todos nós. Treinamento, leitura, observação, né? Tá ouvindo uma música, tá vendo um filme. Eu não estou dizendo que você vai estudar 24 horas, porque a gente precisa sempre de um repouso. E o feriadão está chegando aí para que a gente se permita dar uma descansada. Na segunda, terça, você fica sus, fica off, faça coisas que não precisa registrar. Seja feliz em off. Mas no restante do tempo aí, que você tem um foco em ser aprovado no Enem, não perca o hábito de ter atenção. Registre, ou pelo seu celular, ou anote no seu caderno. Eu prefiro caderno. Me satisfaz mais. Eu vou para uma palestra, tem agenda para cada lugar, e aí eu vou seguindo. Acho melhor assim, mas é o meu contexto. O ET está aqui, já foi falado. Forma híbrida, a gente já viu também que tem um texto, um anúncio, mas que ao mesmo tempo mistura uma carta. Então, o híbrido é um elemento importante quando se estuda gêneros textuais. Vimos essa questão aqui, a resposta foi a letra C, né? Se dirige aos prefeitos, embora seja um aviso, mas tem a ver, mistura também elementos de carta, porque tem um enunciado, se dirige a alguém. Robert, isso vai ser muito comum? É comum. Não tem como grudar, não tem como desgrudar, não. O elemento híbrido do gênero textual ou dos gêneros textuais é igual a uma moeda e as duas faces. Quantos gêneros textuais existem? Nossa, gostaria também, mas não dá. Crônica, notícia, sinopse, entrevista, sumário, lenda, conto, receita. Mas agora, tudo que você estiver lendo, você com certeza vai perceber mais ou menos a estrutura, que é a forma, o tema, isso aí, como diz, se apegue no tema, com fé, com garra, com força, e o estilo. Esses dois últimos elementos, tema e estilo, são muito mais impactantes para a classificação. Mais. Porque o tema, ele gera muito o que realmente o texto tem como intenção. E eu falei a palavra intenção. Toda relação social ela é pautada em motivações, intenções e objetivos. Ninguém está aqui por nada. Eu vou. Apontou o link ali, eu vou acessar. Não, você acessou porque você tem um interesse, você tem um foco, você tem uma vontade. Você quer realizar algum projeto. E esse curso está aqui para agregar mais valores e informações a vocês. Tipo de cartas, cartas às mãos. Nossa, faz tempo que eu não escrevo carta. Uma carta formal, ela é acadêmica, ela é policial, instrucional, ela é formal, ela é
ela é empresarial, então ela tem uma linguagem própria. A carta informal, e aí o nome já diz, você vai escrever de maneira mais à vontade. Vai ser pautada mais no seu relacionamento. Um informe, né? Já é um texto mais breve. Uma carta comercial, o nome já diz que ela vai ter interesses comerciais. E, obviamente, aqui na linguagem, vai ser uma linguagem mais, não formal, mas vai se evitar usos do coloquial, do cotidiano, porque é uma carta comercial que não vai ser tão formal quanto um documento, se refere aí a um documento formal, jurídico, mas vai ser um texto mais mediano, digamos assim, em relação à linguagem. Vamos lá, tocando barco, atividades. Gente, até agora tudo bem com vocês? Chegaram em mais pessoas desde o início da aula. Eu não fui dando boa noite porque a gente estava numa sequência de pensamentos, aí a gente sabe como é que é, né? Pode ser que. Mas sejam todos bem-vindos. Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Algum retrô? Alguma fala aí? Alguma novela que estreou, o pessoal está assistindo? Tem um pessoal que gosta de assistir novela de retrô, tô ligado. Já disseram aí esses dias, eu lembrei. Rapaz, verdades secretas. Não é novela para menor, não. Tem que estar. Tem que estar. Ai, ai, viu? Sei não. Ontem mesmo dei uma olhadinha. Falei, rapaz, o bicho pegou, viu? Né? Discute várias coisas ali também. E aí, gente, alguma dúvida? Alguma coisa? Por enquanto, não. Vamos nesta questão aqui. Lembrando que hoje a gente vai ver um pouquinho de interpretação, dar um pontapé em acentuação gráfica. Semana que vem a gente continua com esse mesmo material, porque ele tem 31 lâminas, a gente não consegue vencer isso em um encontro só. Mas eu tenho aqui a sigla TRE. TRE. Se alguém é novato aí na turma, a gente anuncia que o TRE significa texto, resposta e enunciado. Você vai ver isso toda vez que eu colocar uma questão. Porque isso te organiza como? Como é que eu vou lidar com a prova do Enem? Eu vou ler o que primeiro? Eu nunca fiz a prova, eu nunca fiz prova, não sei, na escola. E agora? O que eu faço? Como é que eu leio? Então, a nossa orientação é que você leia a partir do TRE, ou seja, veja o texto, a resposta, o enunciado. O ETA, no final, são uma questão de sonoridade e você gravar a sigla. Mas o enunciado é o elemento primordial a ser lido. Texto e resposta, aí você faz um jogo. Você pode, né? Depende do tamanho do texto, depende do tamanho da resposta, mas o enunciado, nós vamos fazer isso agora aqui. Cadê o enunciadinho? Aqui, ó. O enunciado está aqui. Olha o enunciado aqui. Considerando-se a linguagem, o estilo, né? Pensando em gênero textual, específica de cada sistema de comunicação, como rádio, jornal, TV, internet. Segundo o texto, a hipertextualidade configura-se como um ou uma. Agora, você, lendo o enunciado, você é provocado. Você tem que ser provocado. A gente não avança sem provocação. E o Enem tem trabalhado de um tempo para cá, algo que a gente com certeza espera facilmente, porque estamos mergulhados nas redes sociais. Estamos aqui nesta aula, graças a Deus, eu digo assim, penso assim, e ao recurso digital do Meet e outras plataformas que existem por aí. Agora, o que o Enem traz para a gente é que você precisa refletir o seu cotidiano. E eu gosto de dizer assim: Enem significa é necessário entender o mundo. Eu tomo como mnemônico: é necessário entender o mundo. No caso aqui, o mundo das palavras, o mundo dos textos. O rádio, o jornal, TV, internet. E o interessante é que hoje a internet tem tudo isso, né? Tem jornal, tem TV, tem rádio, tá tudo lá. Mas tem uma palavrinha-chave aqui, que para alguns pode ser uma palavra nova, é a hipertextualidade, que justamente é o texto que se refere ao mundo digital. Não exclusivamente, mas está muito focado no digital. Óbvio que a gente pode pensar digital com e sem internet, tá bom? Que a gente às vezes fala digital e parece que todo mundo fala assim, e vou acessar qual site? Digital não é só internet, mas, né, pensando em redes sociais digitais, a gente foca nisso aí.
Vamos ler o texto, como aqui não dá para ficar parando para vocês lerem, porque o texto tem 3 páginas, mas foi passado para casa, só para sinalizar. Eu vou ler, tá bom? Vou me permitir ler com vocês aqui. O hipertexto permite, ou, de certo modo, em alguns casos, até mesmo exige, eu vou ler bem pausadamente, permite ou exige. Então, olha só o que o autor já apresenta sobre o hipertexto. Permite ou de certo modo. Então, quando eu digo assim, isso é de certo modo, eu não estou com aquela certeza ou não quero passar aquela certeza. Mas permite ou exige a participação de diversos autores na sua construção. Gente, essas primeiras linhas aí são fundamentais. A redefinição dos papéis de autor e leitor e a revisão dos modelos tradicionais de leitura e de escrita. Por falar em novela, ontem eu vi algumas cenas da novela Gênesis e percebi, assisti no caso, né, que o faraó estava recebendo algumas cartas, uns documentos, coisas assim, e parece que dentro do conteúdo das cartas, cartas no Egito, né, no Egito milenar. E ele ficava assim tentando descobrir como se fossem mistérios, segredos, ou então expressões filosóficas. Ele esforçava e queria que as pessoas interpretassem, ele também queria interpretar. E eu acho que hoje isso continua na novela, às 21 horas na Record. Você vai perceber que, naquele momento histórico, ler uma carta, você tinha. Você tinha. Sou estranho, né? 3 pontos que ainda continuam, mas com uma dinâmica diferente. O autor do texto, óbvio, ele existe. O texto e o leitor. Esses 3 pontos são fundamentais. O autor do texto, o texto e o leitor. ATL. Autor, texto, leitor. Só que naquele momento, no Egito Antigo, no momento em que a tecnologia de escrita demandava apenas que alguém escrevesse, produzisse, né? O texto fosse feito e alguém ouvisse a leitura. Robin, isso significa o quê? Se a gente pensar agora no mundo digital, a gente percebe que é diferente. Porque quando você escreve numa rede social, você é o autor, óbvio. O texto está ali, ou em formato de áudio, ou em formato de palavras, não importa. Só que o leitor, meu brother, ele pode ler e interagir na hora. E isso muda muito a perspectiva do autor, texto e leitor. Porque, ó, se eu escrevo numa rede social, você lê e comenta, e agora quem vai ser autor do que mesmo? Então a gente vai começando a trocar os papéis de forma simultânea e intensa. Naquele momento histórico, não. O cara escrevia o texto, você tinha que se virar para entender. E assim, em alguns contextos de alguns textos, sobretudo os textos jurídicos ou sagrados, não 100%, mas prevalece muito isso aí, o leitor tem que entender realmente a ideia do autor. Hoje, no mundo digital, você já tem outra perspectiva. Possui um enorme potencial para estabelecerem conexões, ele facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente, o estabelecimento da comunicação e aquisição de informação de maneira cooperativa. Naquele momento da novela ali, na leitura das cartas, eu não podia cooperar com o autor do texto. Ele não vai cooperar comigo. Eu tenho que me virar para entender. Mas nesse contexto nosso aqui, e aqui a aula digital tem isso aqui, e essa perspectiva nossa de aula hoje é diferente. Joane, que é pedagoga, sabe muito mais do que eu. Em algum momento da história na educação, o professor ele ia ficar dizendo, falando, e o aluno ia ficar ouvindo, e pronto. Mas algumas coisas mudaram. Se para melhor, para pior, e cada um faz a sua interpretação. Embora haja quem identifique o hipertexto exclusivamente com os textos eletrônicos, olha, desse spoilerzinho lá no enunciado, produzidos em determinado tipo de meio ou tecnologia, ele não deve ser limitado a isso. Roberlan, eu discordo. Aqui agora eu quero fazer um apelo a você. Olha, estou apelando. Mas apelo em gramática é diferente.
Você, que pensa diferente do que o texto diz, deve deixar o seu pensamento em segundo plano, porque o que importa para você ser aprovado é entender o enunciado, entender o texto e encontrar a resposta correta. TRE tem que estar ajustado. Já que consiste em uma forma organizacional que tanto pode ser concebida para o papel como para os ambientes digitais, e aí, no caso do Egito Antigo, para os papiros, né? A novela também é cultura? É claro que o texto virtual, e aí você vê que é o seguinte, gente, esse texto é massa, ele te dá a definição do que é hipertexto, faz algumas considerações do que ele pode, como potencializar a leitura, ele mostra que isso pode ser no papel ou no texto digital, e no final ele diz assim, ó, é claro que o texto virtual, então o autor aqui parece fazer uma escolha, permite concretizar certos aspectos que no papel, então ele está comparando o texto digital com o texto no papel, são praticamente inviáveis. Óbvio, né? A conexão imediata, a comparação de trechos de texto na mesma tela, o mergulho, porque a gente fala muito em navegar, né? Então aí mergulhar está sendo usado entre aspas, porque é um sentido mais poético, é um sentido mais figurado. O mergulho nos diversos aprofundamentos de um tema, como se o texto tivesse camadas, dimensões ou planos. E essa, em relação a camadas, tem algo a dizer que todo mundo sabe, mas só para a gente trazer aqui a lembrança. Quando você está lendo, não sei se vocês têm essa experiência, eu creio que tem, mas eu tenho que falar de maneira hipotética. Você está lá navegando num site, está lendo alguma coisa, e aparece um link, do nada. Você tem a escolha de clicar no link ou não, mas eu creio que a experiência de vocês, assim como a minha, são semelhantes. Você, às vezes, abandona um texto ali na metade e clica. Algumas pessoas voltam. Outras pessoas começam a clicar, 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 e quando vê, já foi. Com vocês é assim também, gente? Me dá um retorno aí. Quando você está lendo lá nas redes sociais, encontra os links e você começa a clicar, você volta ou você já se perdeu também, como já aconteceu comigo e é comum? Pô, essa sua resposta é fundamental, viu, Alan? E de quem mais puder colocar aí. Porque essa sua consideração, tenha certeza que o Enem explora. Que o Enem é Exame Nacional do Ensino Médio. É necessário entender o mundo, a linguagem aqui especificamente. Então, assim, o que você faz, agora o convite do cursinho é que você pense cientificamente. No caso aqui, a ciência é a linguagem. Quem mais faz assim, gente, começa a clicar e se perde. E quem é que clica, vai clicando e consegue voltar, porque também é bom ver outras experiências. Também se perde, né? Então, eu creio que a nossa coordenadora ela é muito mais assim, didática, ela é muito mais centrada, ela não se perde, não. Talvez ela nem clique nos. Oh, dó de dó, eu sou perdida por natureza, professor. Quando começa ali o texto, vai quando vê, vixe, eu estava lendo o que mesmo? É sempre assim, ou então eu começo pesquisando algum curso, quando eu vou ver, já tô pesquisando meme. E quando vê, tá fazendo uma oficina. Vixe, eu entrei no link, tem uma aula, isso aqui, um monte de coisa. E isso acontece, porque geralmente, na minha área de trabalho, né, que eu trabalho com crianças atípicas, eu encontro alguns cursos aleatórios. Aí eu faço a primeira aula e falo, depois eu termino e nunca mais volto. E às vezes esquece completamente. Se você nem tipo assim, Uhum. agenda para depois, você esquece, né? É Acontece. isso que... Agora, assim, o que a gente precisa falar aqui, tecnicamente, é que essa leitura, ela passa a ser uma leitura, olhem essa expressão, não linear. Não linear. Então, assim, o que perpassa hoje pela leitura digital, ela tem uma configuração, ela tem uma característica, ela tem uma utilidade, ela tem leitores, porque, assim, talvez, eu vou dizer assim, quem está nessa geração de transição se perde muito mais no sentido da compreensão. Talvez, é um talvez, porque isso aqui a gente está refletindo, momento de reflexão. Mas tem gente que tenha nascido nesse contexto digital, que ele consiga realmente ler. O que é ler? Compreender, construir uma ideia, uma reflexão, fazer um ponto de vista crítico sobre a realidade e vai lendo, sendo leitor. Mas este leitor digital, ele hoje é um leitor não linear, ou seja, ele não segue o fluxo do primeira página,
Segunda página. Leitor linear, vamos dizer assim, né? Para a gente poder exemplificar, é o leitor do livro impresso. Só para a gente poder, claro que eu estou dizendo aqui, mais palpável a realidade. Não quer dizer que você não consiga ser um leitor linear no mundo digital. Não disse isso. Mas o mais comum é que no digital nós sejamos leitores não lineares. E o linear é o de página em página. Bom, participações excelentes e o tempo já está voando. São 18 horas e 59 minutos. Mas, gente, não vou ler. Joane também vai descansar hoje. Hoje é você olhar na tela, porque lá na outra para você vai estar olhando, né? Olhando o seu material. E sinaliza uma resposta em 3 minutinhos. 3 minutinhos estourando. E eu quero comentar nesse instante. E hoje vai ser resposta uma por uma. Aí o gabarito vai aparecer no final da nossa fala. Mas pensa aí. Pode voltar a pergunta? Posso, sim. Temos 2 minutos. Pode voltar a questão, velho. Obrigado. Tranquilo. Luxo da Bahia. Como diz Thiago Sena. Um minutinho. Estou seguindo o tempo aqui de forma pedagógica. Viu? A cidade nossa de cada dia. Preciso continuar a leitura desse livro. Riqueza, viu, gente? Riqueza a participação de vocês. A gente sempre lamenta que o tempo é muito pequeno para estar com uma turma tão boa que dá esse retorno tão grandioso. E eu não vi resposta errada aparecer na tela. Isso me deixa contente. Letra A diz assim, elemento originário do cesto eletrônico. Esse tal de originário não cabe no digital, né? No digital cabe a mistura. Luxo. B, conexão imediata e reduzida ao texto digital. Esse negócio de reduzida, o texto trabalha com outras visões além do digital. Reduzida, cuidado com a extensão da resposta. Letra C, novo modo de leitura e de organização da escrita. Isso aí tá... Não é porque está mastigado, não é porque o texto diz isso mesmo. Um novo modo de ler e de organizar a própria escrita. Porque a hipertextualização é uma escrita potencializada. Não só no digital, como o texto diz. Estratégia de manutenção. Gente, manutenção... peraí. O hipertexto, o próprio nome já dá a ideia de algo novo. Como é que eu estou mantendo? Não é manutenção, é manter. Modo de leitura baseado nas informações da superfície do texto. Essa letra F é perigosa, que ela fala de superfície, só que o texto fala de camadas. Aquela camada de chocolate, aquela camada de coco, aquela camada de abacaxi. Luxo, letra C, e parabéns para todos nós. Viu? Olha aí, ó. C de cidade. Dicas de português, compreensão e interpretação de texto. A gente vai ter momentos para... Vamos marcar aulas para só interpretar texto. Agendar com vocês aí.
Aqui a gente lembrando alguns pontos, ó. Inferência, aquilo que você percebe no que o outro diz, no, como o outro se veste, mas você não tem certeza porque não está ali explícito. Subentendido, aquela informação sobre a camada, né? Está muito próximo à inferência. Agora, pressuposto, eu só tenho um pressuposto quando estou baseado na compreensão. Como assim pressuposto? Olha, o Roberto disse que hoje ele não fumou. Bom, se eu digo a vocês que hoje eu não fumei, vocês vão entender inteligentemente que eu fumo. Ah, mas Roberto não falou que fuma. Se eu falei que hoje eu não fumei, você pode espalhar que a Roberto é fumante, só que não fumou hoje. Entendeu? Então, a pressuposição ela já requer uma estrutura mais explícita. Não óbvia. Eu não estou dizendo claramente que eu fumo, mas eu digo que hoje eu não fumei, você, então ele é fumante, mas hoje ele está isento. Galera, Lua está perguntando alguma dúvida até agora? Lua é nossa mascote aí. A gente adotou desde o ano passado para simbolizar a pergunta. Alguma dúvida? Fique de olho, novo assunto. De boa, suave como a nave. 19 horas e 5 minutos. Temos 25 minutos aí para a gente trabalhar uma introdução à acentuação gráfica. E aí vale uma pergunta que você pode responder mentalmente pelo chat ou áudio. Você acentua bem as palavras? Você acentua por intuição ou por razão? Quando eu falo intuição, é que tem gente que, pela bagagem de leitura, ela vai absorvendo a estrutura, a semântica, o significado, e ela vai, não, isso não acentua, isso acentua, por exemplo, ali, Ana Carolina Souza Café. Qual é a regra? Eu não sei, mas sei que café tem acento agudo, não é? Então, tem gente que acentua pela razão, tipo assim, isso é um oxítono, é paroxítono, é um ditongo aberto. Essa, quando a gente chama de razão, é a razão no sentido de a regra, tá bom? A acentuação gráfica, como outros assuntos, demanda 3 palavras importantes. Regra, dica e raciocínio. A regra, é o que está estabelecido. A dica é aquele lembrete. Lembra disso aqui? Terminou com tem acento, som fechado, você acentuou graficamente. Café, Pelé, Mané. Ok? E o raciocínio é você associar aquilo pensando, refletindo, chegando a um pensamento, a uma composição. E não há nada melhor do que leitura. Porque, assim, são muitas regras. Se você me perguntar se eu sei todas de uma vez, não. Eu, às vezes, erro. Muitas vezes me esqueço. Outras tantas pesquiso e vou seguindo minha vida de boa. E vejo que a leitura realmente ela ajuda bastante. Eu preciso mais da regra porque eu dou aula. Dicas também. Mas a leitura ajuda muito no raciocínio da interpretação e da acentuação gráfica. E uma coisa importante já começa no próprio título do assunto. Acentuação e acentuação gráfica são 2 tópicos. O pessoal gosta de juntar para adiantar, né? A gente aqui no cursinho quer que vocês tenham um passo a mais. Gente, anote no seu caderno agora, por gentileza, o que eu vou dizer. 17 horas, 19 horas e 7 minutos. Anote aí, anote. Você falou que quando eu falo anote, anota mesmo. Toda palavra, ó que coisa massa. Isso é muito raro em gramática. Toda palavra, ela é acentuada. Toda. Opa, ó que luxo. Toda palavra é acentuada. Agora, nem tudo na vida são flores, né? Porém, nem todas têm acentuação gráfica. Não, você me disse que foi nada. Aí eu fiquei até contente e agora tô triste. Calma, relaxa. Hoje é quinta-feira. Amanhã sextou. Sábado, domingo, segunda, um feriado na terça. Olha que maravilha. Esse pessoal que é artista aí, que trabalha com muitas empresas em Vitória da Conquista, ela vai trabalhar só até amanhã de manhã e depois, offline. Só volta quarta-feira. É luxo. Meu sonho. Eu nem falei. Vocês viram que. Olha o negócio da inferência do subentendido, como é que tá. Eu disse o nome de alguém,
Mas eu dei elementos, né, que vocês foram já, pela brincadeira que a gente tem construída, perceberam que é a altura da voz, né? Não foi nem uma indireta, não. Isso foi uma direta. Pô! Mosquetão. Gente, toda palavra é acentuada. Grava aí na sua mente. Porém, contudo, todavia, nem todas têm acentuação gráfica. Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Ó, letra, palavra, sílaba, tonicidade, fonética, fonologia é nosso assunto nesses momentos. Eu espero chegar até 19h30 e até 19h29 com uma construção bem legal com vocês. Espero mesmo. Primeiro ponto importante, quer dizer, segundo, né, que eu já falei que toda palavra é acentuada, porém nem toda acentuada graficamente, é distinguir letra de som, que a gente já tem essa ideia. O som é o que você ouve e a letra que você escreve. E existe aí uma infelicidade, que notória. Nem tudo que você ouve é o que você pode escrever. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que balança cai. Ó, nem sei de quem é essa música, mas é uma música. Então, você ouve o som, a fonética, a fonologia, você escreve a letra. E você acentua com base em quê? Eita, com base nas duas, menino. Porque quando eu falo de acentuação gráfica, eu estou falando de escrita. Por isso que em algumas provas de concurso, quando coloca assim, analise a ortografia, tem gente que nem pensa em acentuação gráfica, por equívoco, né? Não vou dizer que é erro, porque eu também erro. Mas é uma falha grave, porque quando eu falo de acentuação gráfica, está dentro de ortografia, porque justamente é a escrita. E onde é que entra a fonética? Obviamente o som, né? Se eu quero afirmar alguma coisa, e eu escrevo a letra a segunda vogal, vou dizer o nome, a segunda vogal, se eu quero afirmar no sentido de indicar uma característica assim, ele é. Mas se eu quero adicionar uma informação com a segunda vogal, eu digo ele e ela. Sonoramente você já percebe a diferença. Pode não lembrar que um é verbo, o outro é conjunção, mas você sabe que você é verdadeiro. Eu tenho aí um som distinto desse é. E aí eu vou lembrar você que ele tem um acento agudo. Se lembrar, porque eu creio que a leitura aí desse está fundamentada. E o outro é sem acento. E o som fica diferente. Eu e você. Ó, e soa como som de i. Isso interfere na acentuação gráfica. Aí outro ponto importante é perceber a sílaba. E, obviamente, a tonicidade. O que vem a ser a tonicidade? Pode pensar em tom de voz mesmo, porque a base aqui é fonética. A, E, I, O, U. Nossa. A gente tinha que perguntar a vocês, uma pergunta básica, mas muita gente erra. Muita gente boa mesmo. Nós temos quantas vogais? Eu perguntei de maneira aleatória, viu? Mas é só para provocar. Nós temos quantas 5? vogais? Oi? 5? Ó, 5. Quem dá mais? Quem dá menos? Vamos para a nossa loteria. 5. 5. 5. Todo mundo de 5? Mas como eu disse a vocês, eu fiz uma pergunta aleatória só para não ficar instigando demais detalhe numa provocação. Se eu perguntasse assim, ó, na escrita nós temos quantas vogais? E na fala nós temos quantas vogais? Vocês estão sendo convidados a repensar. Repito, na escrita nós temos quantas vogais? Na fala nós temos quantas vogais? Continuou com 5 para os dois? 5 seria para quê? Para escrita ou para fala? Foi escrita? Com certeza. E essa aí, obviamente, é aquela que a gente já aprendeu mesmo, né? A, E, I, O, U. Só que tem um detalhe. Oxa, um detalhe que aí. Ô, gente, São 7? oi, alguém falou 7. Fui É, eu. Na né, fala? Na fala, professor, são 7? Eu tô contando aqui, mas
Você falou na fala. Eu não ouvi quando É, você era na fala. Que aí você me deu uma alegria e uma tristeza. é porque até onde eu sei, na escrita eu só conheço as 5 tradicionais, que foi o que você já disse, né? Hum, Que é a E, I, O, U, que são as que a gente aprende na escola. E na fala, eu lembro que em algumas aulas a gente trabalhava o E, mas também trabalhava o E. E a gente trabalhava o hum, O e também trabalhava luxo, o O. luxo. Minha pedagoga tá aí, ó. Gente, na escrita tradicional aí, a gente se refere aos cinco. A gente se refere aos cinco. Porque realmente cabe na palma da mão, né? A, E, I, O, U. Porém, contudo, todavia, o pessoal esqueceu de um detalhe. Aquela letrinha que muita gente gosta de associar a letra I. Qual é o nome dela mesmo? Y, né? Bom, ela tem som de I. Ela é uma vogal ou uma consoante? Que eu tenho que tratar disso já agora. Y, você a interpreta como vogal ou como consoante? Alan respondeu aí, como consoante. Hum, mas, olha só. Eu lembrar aqui de Ion, Yolanda e outros I da vida aí. A letra Y, ou no caso a letra Y, ele nunca tem outro som a não ser de I. Aí se você pensar, você não tem uma lógica, o I, o Y, perdão, até porque o Y, ele é uma vogal, não tem como ser consoante. Mas Como, isso entraria também com a letra W? já está aqui na minha agenda, ó, eu gosto de estudar com vocês anotando, porque eu Que gosto de ser tem som assim. de U? E aí eu pergunto, a letra W de Washington, de Walter e de outros que você pode lembrar aí. Ah, tá. Hum. Entendi. Você A letra falou aí, W eu tem que lembrei. som? Eu lembrei. U e V. U e V. Isso quer dizer que joga nos dois times, tá? Aqueles partidos políticos que ficam ali só esperando o que o governo faz para poder tomar uma escolha. Uhum. O W é isso aí. Bom, Hum. aí, refazendo nosso cálculo, bom, tradicionalmente realmente é 5, não perca essa referência, mas veja que além de 5 tem mais 2. Então, na escrita, nós temos quantas vogais? 7. Contando com Y e com W. Lembrando que o Y tem som de I e W, em relação à vogal, tem som de U. Beleza? Mas a pergunta continuou. E na sonoridade? Aí agora eu não vou nem abarcar a totalidade, porque ficaria muito extenso, eu teria que mostrar, eu não fiz esse gráfico, não. Mas a gente vai acompanhando até na fala de Joane. O I, às vezes, tem som de E, e às vezes tem som de E. Daí você já contou 3. Percebeu? A. Mas a extensão de quê? De an. Opa, eu já tenho aqui 5. E aí vai, meu nobre. Entendeu aí? Então, assim, na fala, nós temos mais ou menos 12 sons vocálicos. Então, 5 tradicional, 7, porque a gente incluía o Y e o W, e 12 na sonoridade. Mas, obviamente, nosso som pode sofrer algumas mudanças, normalmente para mais, para menos não. Gente, até agora tudo bem com vocês? Essa introdução de fonética dentro de acentuação gráfica, para você está fazendo algum sentido? Tá legal? Tá, tá curtindo? Porque se curtiu, compartilha. Fica para você não, passa para frente a bola. Olha a metáfora da bola. E aí eu cometi uma gafe miserável, mas foi no instinto de querer falar que a acentuação gráfica era para ter lido o texto primeiro, né? Afinal de contas, o texto vem na frente. Mas aí, né, a gente também erra, né? E a metodologia é importante, mas a relação com o aluno é mais importante, né? Na boca, a palavra forca. Olha só que luxo de texto. Mário Chami. Na boca, a palavra forca. A palavra e sua força. Gente, um negocinho só. Eu ia falar uma palavra aqui, não posso falar. Um negocinho, um tracinho ali. Já mudou o negócio? Falar, não, falar na era da forca, calar na era da força. Na era de falar a forca,
a era de calar a boca. Na era de calar a boca, a era de falar à força. Calar a força da boca com a forca. Falar a boca da forca com a força. Tá vendo aqui que negócio interessante? E tá ali já em negrito para chamar a atenção de vocês. Eu creio que a visão tá boa para vocês. Espero que sim. Se não tiver bom material visualmente, me fala, Belan, não tá muito legal não, porque aí já tomo uns cuidados para os próximos. Mas aí forca e força, forca e força. Vamos pensar, são 19 horas e 19 minutos. Olha que a telinha tá valorizando aí. Estamos na tela 18 e vai até a 31, mas 31 a gente certamente vê semana que vem. Estudo e material em casa. Pré-aula, aula e pós-aula. É força. Gente, forca e força. O que é que muda de uma para outra? Eu sei que vocês viram, mas esse diálogo vai cristalizando o conhecimento e fazendo a gente raciocinar, que é importante. Forca e força. O que é que houve de mudança aí? Qualquer tipo de mudança vocês podem sinalizar. Pronto. Na palavra força tem um C cedilha. Agora eu vou aproveitar a resposta de Sara. Muda algo além da escrita? Porque às vezes eu tenho uma palavra com várias escritas, mas com o mesmo sentido. Muda o som, luxo, ó que luxo. Mudou a grafia, mudou a sonoridade e o significado. Ué? Grafia, o que mais aqui? E o sentido. Grafia, som e sentido. O sentido mudou, gente? Forca e força, muda alguma coisa? Sim, né? Na boca, a palavra forca é algo, né? Usado em alguns momentos da história aí. A palavra e sua força, quer dizer, a sua robustez, a sua energia. Então, uma cedilha mudou a grafia, mudou o som, alguém sinalizou muito bem aí, e mudou também o significado. Então, cuidado na interpretação, cuidado na redação. Isso aqui tem muito a ver com competência 1, que é a parte de gramática na sua redação. São 200 pontos assim que você não pode vacilar. 19 horas e 21 minutos. Aqui é uma introdução. Eu não vou ler, né? Deixa eu trazer isso aí só para poder você ver alguns pontos aí. É bom que vocês leiam o material, dá uma olhadinha em casa. Para a próxima aula é o mesmo slide, está lá no grupo do WhatsApp. Quem não está no nosso grupo de WhatsApp e quiser fazer parte, pega meu telefone, me chama e eu indico lá. Quando a gente fala de acentuação gráfica, a gente precisa pensar em algumas coisas. Um dos pontos é cultura. Assim, cultura em relação à sonoridade. Você vê que o som que o baiano emite das palavras é de um jeito, do carioca de outro jeito, do paulistano de outro jeito, do gaúcho de outro jeito. Assim, e isso interfere muito na comunicação. Por isso eu trouxe a ideia de cultura a essa aula. Porque, apesar de ser acentuação gráfica, ela vai perpassar também pela pronúncia. Leite quente. Ó, leite quente. Rapaz, que negócio é esse? Então, assim, o nosso Brasil é cheio de sonoridades que interferem na comunicação oral e também na escrita, porque muitas vezes a gente quer retratar a escrita, quer retratar na escrita a nossa fala, que é um comportamento comum. Internetês não nos ajuda a perceber isso aí. Tem um negocinho chamado signo linguístico, significado e significante. Então, o signo linguístico seria a totalidade da comunicação, da palavra, da frase. O significante é justamente aquilo ali que você usa, aquela palavra, aquele termo, aquela expressão. E o significado é o que você interpreta. Então, a gente tem esse jogo de informações aqui para a gente ter. Ó. Tem até um trecho que a gente pode ler. Um signo linguístico é formado pela associação que se faz entre significante e significado. É como se fosse o coco, né? Você fala do coco, você está falando na totalidade, mas você pode separar ali a carne, né? Aquela carninha branca gostosa, aquela água ali. Então, assim, tudo junto e misturado. Então, o signo linguístico é o todo. Dentro dele, dentro desse coco aí, tem um significante e um significado. Ou seja,
um conceito que pode aludir a coisas, ações, qualidades, circunstâncias, e aí demanda da sua informação, né? Aqui, e se eu soubesse os idiomas seria massa, mas aqui você vê que uma palavra em um idioma e outros, ó. E aqui a gente pensa nas traduções, na sonoridade, e aqui chega até o árabe, que aí estou num momento bem crítico na situação, para a gente, né? É até perigoso mostrar essa tela aqui, deixa eu passar. Ó. Gente, nós temos 5 minutos. Vamos usá-lo num tempo certinho aqui. Para a próxima aula, galerinha, nós só temos mais 10 telas deste material. Dá uma lidinha, certo? Mas vamos começar aprendendo, vamos começar a finalizar a aula aprendendo MOP. Como assim MOP? Gente, são várias regras de acentuação gráfica. Você precisa aprender por uma estratégia. E eu ofereço a você a estratégia do MOP. O que é o MOP? Aprender monossílabo tônico, oxítonas e proparoxítonas. Sabe por quê? Essas 3 regras são as mais básicas. E elas se juntam, elas cooperam com as outras, e aí a partir delas você compara com as outras regras. Então, assim, foque nesse tal do MOP aí. Primeiro ponto do MOP, que é a letra M, monossílabo tônico. Todos são acentuados. Falei alto demais, né? Todos são acentuados. Se alguém puder digitar aí no chat a palavra luz, eu vou agradecer muito. Qualquer pessoa. Escreva aí no chat a palavra luz. 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 Por favor. Escreva a palavra mar. Ó, que riqueza. E a palavra sol. Aí, ó. E vocês que vão trabalhar, uma amiga minha que vai trabalhar até amanhã, meio-dia, depois vai desligar todas as redes sociais, ninguém vai ver nada. Vai aparecer só quarta-feira, tô ligado. Ela vai estar com luz, sol e mar. Luz. Quem é a companhia dela? Luz, sol e mar. E o nome dela é? Segredo, né? Ó, verdades secretas. Gente, essas 3 palavrinhas, luz, sol e mar, ou não, sabe por quê? Aí, amar, eu tenho 2 sílabas, eu quero falar de uma sílaba só. Beleza, show de bola, luxo. Não, a gente se confunde, não tem com isso, não. A confusão faz parte do processo de compreensão. Ó, que rima pobre. Gente, o que é monossílaba, palavra com uma só sílaba? Todas são acentuadas, somente as que terminam com A, E, O. A, E, O. Quando eu tenho uma palavra com uma só sílaba terminada em A, E, O, eu sou obrigado a acentuar graficamente. Os exemplos estão ali. Pá, vá. Fala em gás, fica fácil, porque o gás está aumentando a cada mês. Quanto é que está o gás em Conquista, minha coordenadora? O bujão de gás? Acho que ela pagou ele. Professor, tô aqui. Tava, acho que foi 90, por 98, 90 e alguma Então coisa assim que a última tá vez que eu no comprei. perfil da DigiQuer. Tá Mesma aumentando, coisa. o negócio tá feio. Ai, ai. Hum. Então, gente, tem uma sílaba só, terminando com A, você acentua. Com qualquer acento, na próxima aula a gente lembra, né? O som fechado, o som aberto. A gente vai ficar só com a introdução hoje. Termina com a letra E, o E, né? Pé, fé, mês, três. Roberto, mas e a letra S? Um detalhe, aqui é dica. A letra S não interfere na acentuação gráfica. Ele não fala assim, terminado em A, E, O, você que decora, não tem nada contra o decore, vai dizer assim, pô, se terminar com A, E, O, não pode ter nada depois, porque é lógica, né? Só que a letra S não interfere mesmo. Então você vai se preocupar com a última vogal, C, A, E, O. Luxo? E praticamente finalizando a nossa aula, mas a aula foi muito participada, eu gostei muito dessa aula de hoje também. Um dos que mais gostei foi hoje. A letra O. Só, show, nós e pós, ó, pós-graduação. Vocês um dia vão estar fazendo suas pós nas suas áreas de aprovação, com fé em Deus. Gente, quando passar no Enem, que vocês vão passar, por favor, dá um retorno pra gente. Ó, passei em tal coisa, foi aprovado. E não, João, dá esse feedback a gente.
Verdade, viu? É importante e motiva. Sim, claro. E alegra a gente que está aqui. Todos nós somos investidores. Nada é feito gratuitamente. Não há, não. Eu estou investindo meu tempo, Joane também, Cláudio, todos os colegas. Há um investimento forte. E todo investimento requer um retorno. Se foi aprovado, se ficou quase, porque o seu caminho, o seu processo aqui de aprovação, e ele é processual, pode ser agora, pode ser depois, a gente quer acompanhar na parceria do curso ou pelo WhatsApp, a gente está aqui para sermos campeões. Gente, 19 horas, 29 minutos. Termina antes, pode, mas depois eu não gosto. Saúde e paz para vocês, ó, novelas, filmes, séries, assistam de forma a ter a sua distração, mas também a ter a sua atenção voltada a qual é a estrutura, qual é o tema e qual é o estilo da linguagem utilizado naquele contexto. E, obviamente, qual a intenção, porque nada é feito sem intenção. Um abraço, saúde e paz para vocês, ó. Bom feriadão. Curtam, leiam, se divirtam, fiquem off e até a próxima, se Deus permitir. Valeu! Valeu. Tchau, professor. Bora, galera. Outro link já tá no grupo. Valeu, 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 valeu. Um abraço para todo mundo aí, viu? Tchau, tchau. Valeu, prof. Obrigadão pela atenção, viu, Gabriel? Os demais aí, luxo da Bahia. 19 horas, 30 minutos, curso Cajazeira, de Dário Meira para o Universo Online. E aqui eu estou encerrando a gravação. 19 horas, 30 minutos, do dia 2 de 9 de 2021, aniversário do meu tio, da minha amiga, doutora Emília, e até mais. Valeu! Interromper gravação. Interromper, verbo ali no infinitivo. Gravação, complemento verbal, objeto direto, sem preposição.